Boa noite, meus queridos, minhas queridas. É uma alegria receber você aqui mais uma vez nessa noite, conosco aqui pelo Facebook, nessa noite de celebração. Ou talvez você que está nos ouvindo aí pela Rádio Luz FM 104,9. Queremos iniciar esse tempo aqui de reflexão da Palavra de Deus, esse tempo de celebração. E é uma alegria muito grande ter você conosco. Meu nome é Samuel, sou ministro da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana aqui na paróquia de Luzerna e cidades arredores, e é uma alegria você que está aí conosco nessa noite ao vivo para termos esse momento juntos. Já desde esse momento queria convidar você se você tem algum pedido de gratidão a Deus, algum pedido de intercessão, queremos já disponibilizar o nosso WhatsApp, você pode ver aqui embaixo na barra, que é o 999-225841. Você pode mandar pelo WhatsApp aqui, para a gente anotar o seu pedido de oração, ou se você também preferir, pode fazê-lo assim, na página aí do Facebook. É claro, vai ficar para todos acabarem vendo, né, o seu pedido, mas não há problema, você pode fazê-lo se assim você quiser também, já pedindo que você possa acessar as nossas diferentes redes, né? Nós temos um canal no YouTube, Comunidade Evangélica Luterana de Luzerna, também temos um canal no Instagram, você também pode acessar, e lá estão disponibilizadas todas as nossas mensagens, tanto essa do culto à noite, quanto a que o colega Alexandre disponibiliza nos domingos de manhã, e os nossos devocionais semanais também estão todos lá com os nossos planos de leitura. Se você pode ficar por dentro e acompanhar e ser alimentado pela palavra de Deus nesse tempo em que estamos isolados em nossas casas, mas unidos e juntos através da tecnologia. Queria saudar vocês e começar esse nosso tempo aqui de celebração lendo o Salmo do número 115, que diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações perguntam: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar e não emitir som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Essa palavra aqui do salmista nos faz pensar sobre os ídolos que nós criamos, sobre aquilo que nós adoramos, aquilo que nós colocamos a nossa devoção, a nossa esperança. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, na continuação do nosso tema, que estamos estudando o livro de Apocalipse, onde nós queremos refletir sobre o reino de Deus e o reino do antideus, o reino do anticristo. E olharmos para essas duas realidades e nos perguntar aonde nós temos depositado a nossa esperança. Muitas vezes achamos que estamos adorando a Deus, servindo a Deus, mas na verdade fazemos construções de ídolos, fazemos construções da própria fé, imaginando que com isso estamos servindo a Deus. Mas estamos servindo a nós mesmos ou estamos servindo a qualquer outro poder e autoridade. Por isso, fique conosco para que a gente possa refletir sobre esse tema. Aproveitando, queria convidar você que está participando conosco pelo Facebook a compartilhar a sua página para que outras pessoas possam ver a notificação e também, se assim interessar, estar conosco nessa noite para esse tempo de culto, adoração e louvor a Deus. Queria convidar você a uma palavra de oração. Bondoso, querido Deus e Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos olhar para esse texto dos Salmos e responder que o nosso Deus está no céu e que Ele faz conforme a vontade dEle todas as coisas, e que nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável,
E é por isso que servimos a esse Deus, por isso que amamos a esse Deus, por isso que nós procuramos oferecer a nossa vida a serviço desse Deus, porque sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nós não somos iludidos por ídolos falsos, por ídolos que fazem promessas, mas não são capazes de cumprir, e que no fundo, aquilo que eles prometem nada mais são do que uma projeção dos desejos e anseios do nosso coração egoísta. Te pedimos, Senhor Deus, esteja conosco nessa noite de celebração. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e fale conosco através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Assim te pedimos, fica conosco no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, queremos ter o nosso breve momento de louvor, adoração a Deus. E essas letras que vamos ouvir e também cantar, elas expressam um pouco mais daquilo que estamos falando, do caráter do nosso Deus, do favor do nosso Deus, quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele pretende para nós. Nessa primeira canção, nós vamos lembrar um trecho, inclusive, de Apocalipse, que fala: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, lembrando, inclusive, do capítulo 4, já estudado aqui, nas nossas reflexões bíblicas. Cante conosco, a letra está embaixo, você pode participar através dessa música. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, e venceu, e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A próxima canção nos lembra que grande é o nome de Deus, grandioso és tu. Essa é a declaração que nós queremos fazer na próxima canção, que nos lembra desse Deus maravilhoso, um Deus de amor, de graça e de bondade. Cante conosco também essa canção, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o
o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso em quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim e Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Queremos continuar refletindo na temática do Apocalipse e esse já é o nosso terceiro estudo sobre o tema, quarto estudo sobre esse tema. Estamos caminhando aí para essa jornada, para compreendermos esse livro, que talvez entre todos é um dos livros mais mal compreendidos das Sagradas Escrituras. A nossa ideia aqui é fazer uma leitura panorâmica, isso quer dizer que nós não vamos entrar em cada detalhe, cada figura, cada imagem que esse livro traz. É um livro riquíssimo, belíssimo, com muitas figuras, símbolos e ilustrações. Mas, infelizmente, na nossa proposta aqui, nós não podemos nos aprofundar tanto quanto talvez gostaríamos ou deveríamos. Lembrando também que o livro de Apocalipse, ele é um livro de poesia, ele é um livro de figuras, de símbolos, de imagens. Os números têm um significado, as cores têm um significado. Então nós não podemos olhar para o livro de Apocalipse como um livro literal, né? No sentido de que aquilo que está sendo dito, ele faz parte de uma linguagem chamada linguagem apocalíptica, que é um jeito de escrever, e tinha um propósito de fazer isso na sua época. E também lembrar aqui que é um livro que traz muitas citações de toda a Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Então é um livro de muitas referências. Por isso que o Apocalipse, eu até disse isso na primeira exposição que eu fiz aqui, que esse talvez é o motivo que ele deveria estar no final da Bíblia, justamente porque a gente deveria conhecer, a gente ter lido todos os outros livros para poder então ler Apocalipse e entender, né? Muita fantasia, muita criatividade foram pensadas através desse livro, que na verdade ele tem um propósito específico. A palavra Apocalipse, já falei aqui, significa revelação.
Mas, ao contrário do que muitos entendem e até afirmam, o Apocalipse não é a revelação do final dos tempos, nem do final do mundo, mas o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Por isso que ele também é chamado do quinto evangelho. Então nós podemos ver ao longo desse tempo que nós temos refletido sobre esse tema, como a figura de Jesus ele é tão central em todos os trechos que nós lemos, sempre há uma menção, uma referência a Jesus Cristo e algum aspecto que traz de Jesus Cristo, alguma outra ênfase que já foi dado em livros anteriores, nos evangelhos, inclusive profecias do Antigo Testamento trazidas a respeito do Messias são lembradas, né? Então o Apocalipse, a gente poderia dizer que ele é uma releitura da história de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Nós temos praticamente quase todos os outros livros citados aqui no Apocalipse. Não conseguimos entrar em cada um dos detalhes, mas eu queria que você tivesse isso em mente. Que se você gostaria de fazer um estudo mais aprofundado, leve isso em consideração. Basta você abrir a sua Bíblia e você vai ver que na nota do rodapé, embaixo na sua Bíblia, há uma série de referências que você pode consultar para entender melhor esse livro e também ser mergulhado nessa esperança que o livro de Apocalipse nos traz. O texto que nós vamos ler hoje é um texto que fala sobre o reino de Jesus e o reino do anticristo. O reino de Deus e o reino anti-Deus. E eu gostaria de começar lendo um trecho que fala no capítulo 11, verso 15 e 17, que diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve alta voz no céu que dizia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então esse texto aqui fala desse reino de Jesus que veio, desse reino de Jesus que está entre nós e desse reino de Jesus que está sendo governado através de nós. E nós vamos ver como isso se opõe a uma outra forma de governo, que é essa forma do anti-reino, do anticristo, daquele que se opõe a esta vontade de Deus de governar. E quando nós falamos então de governo, nós estamos tendo duas ideias em mente. Uma, que um governo precisa de um líder, ele precisa de um governante, aquele que tenha clareza, a lucidez de conduzir os seus governados, mas não só um governante, como a proposta desse reino. O que esse reino oferece? Qual é a maneira de ele governar? Qual é a maneira de ele cuidar daqueles que ele governa? E é sobre isso que se trata a nossa reflexão de hoje. Eu gostaria então de entrar no tema propriamente dito, que fala em Apocalipse, capítulo 12, e nós vamos ler aqui um longo trecho, para que a gente possa mergulhar então e ver estas figuras e esses personagens tão belíssimos e tão criativamente ilustrado aqui pelo nosso autor João. Diz o seguinte: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que esperava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro.
seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para ali a sustentar-se durante 1217 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então eu ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a sua própria vida. Certamente esse aqui é um dos textos mais horripilantes da história de Apocalipse. Aqui fala de um dragão, fala de bestas. Depois nós vamos ver a seguinte: uma besta que sai do mar, outra besta que sai da terra. E fala de uma mulher que está para dar à luz e ela grita com dores de parto, e um dragão que tenta comer essa criança que em breve nascerá. Quem são esses personagens? Quem é essa mulher? Quem é essa criança? Quem é esse dragão? Primeiro, essa mulher é apresentada como uma mulher muito bonita, muito poderosa. O seu vestido é luminoso como o sol. Na sua cabeça ela tem uma coroa resplandecente, e essa coroa com o número 12 representa o governo e poder, o número 12 representa governo e poder. E ao ler esse texto, lembrei do profeta Isaías, capítulo 9, verso 2, que ele dizia: o povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. De alguma forma, essa mulher, ela representa com esse vestido essa luz de esperança, um farol que aponta para um lugar seguro, uma luz no fim do túnel. Essa mulher, ela é apresentada e ela é simbolizada por 3 figuras importantes na Bíblia. A primeira delas é a figura da criação. É a criação unida a Deus que gera o Filho Jesus Cristo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É assim que João apresenta a Jesus Cristo. Paulo fala que quando chega essa plenitude do tempo, esse tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Essa união da criação de Deus com o próprio Deus gera Jesus Cristo. Um segundo símbolo para essa mulher é o símbolo da humanidade. A mulher aqui representada pela Eva, mãe da humanidade, e por Maria, mãe de Jesus. O terceiro símbolo é uma lembrança do povo de Israel. O povo de Israel que era tido como a noiva do Cordeiro, que era tido como a noiva de Deus. Então essa lembrança de que dessa união do povo de Israel com Deus nasceria um novo povo, um povo que teria um novo jeito de ser, um novo jeito de viver e que estaria ligado ao seu Deus. Então, quem é essa criança? O texto fala que ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governa todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Essa é uma referência clara a Jesus Cristo, uma referência clara ao Messias. Inclusive, essa figura do cetro de ferro é uma figura retirada do Salmo capítulo 12, que é um salmo chamado messiânico, que é um salmo que fala sobre a vinda de um Messias. E o Salmo 2 diz o seguinte: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Vejam agora: tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus.
Agora, verso 10 e 11 do capítulo 2, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos seus irmãos. Aqui fala claramente que essa referência a essa criança fala sobre Jesus Cristo e sobre a sua obra de salvação. E ainda há um terceiro personagem nessa cena, o dragão. O dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre a sua cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Veja que aqui há uma alusão direta de quem é o dragão. Fala que o dragão aqui é identificado como o diabo, como Satanás, como o acusador, como a serpente que fala do paraíso. O dragão, no nosso imaginário, é essa figura feroz, destruidora, enorme. Vermelho, a cor da morte. A 7 é a totalidade, falamos disso, ou seja, ele tem muito poder. As 7 cabeças significa inteligência, astúcia, vontade, né? Ele tem uma vontade própria e ele tem a coroa, que é a forma de expressar o governo. Então esse dragão, ele vai ter poder. Esse dragão, ele tem uma vontade e ele tem um forte poder de destruição. E é interessante que muitas vezes nós temos perdido, se por um lado nós temos algumas igrejas que têm exagerado sobre o papel e a importância do diabo na história. Por outro lado, muitos de nós temos negligenciado o poder do diabo, a sua vontade. Aqui fala que ele é uma personalidade, ele tem uma vontade, ele tem poder, e essa vontade e poder estão em oposição à vontade de Deus, ao bem de Deus, ao desejo de Deus, que é um desejo de paz, de amor e de redenção para você e para mim. Mas o que tudo simboliza essa imagem? O que é essa cena do dragão tentando comer essa criança que recém vai nascer? Desta mulher que grita com dores de parto. De uma maneira muito simples, meus queridos. Essa aqui é uma representação da história do Natal numa perspectiva cósmica. Exatamente. Imagina contarmos essa história do Natal ao invés de contarmos a história do pequeno menino Jesus que nasce na manjedoura. E quando o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela ficará grávida do menino Jesus através do Espírito Santo, lá no céu, o anjo Miguel e todos os seus aliados estão travando uma batalha decisiva contra o diabo e contra os seus demônios. A outra ideia que está por trás aqui dessa cena é um cumprimento de uma promessa dada por Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15, que fala que Deus iria colocar, porém, inimizade entre você e a mulher. Está falando da serpente, está falando do próprio diabo, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, está fazendo uma alusão direta à obra de Jesus Cristo na cruz. Que o diabo tentaria matar Jesus, mas que Deus o ressuscitaria. Então aqui nós temos um apontamento para a obra de redenção de Jesus Cristo. E por que o dragão quer devorar a criança? Qual é o seu propósito? Precisamos entender então a sua obra, a sua intenção. A função do dragão é separar. O que o diabo, o que a serpente, o que Satanás querem é separar. Separar a criação do Criador, separar a humanidade do Criador, separar o irmão do outro irmão, assim como podemos ver a história de Caim e Abel, separar povos e nações, como nós podemos ver em Babel. É isso que o diabo faz, nos separar do amor de Deus, nos separar do plano de Deus,
nos separar dos propósitos de Deus. É isso que ele quer e é isso que ele tem feito. O dragão, ele de alguma forma precisa impedir essa encarnação de Deus, porque se isso acontecer, ele não terá mais chance, não terá mais possibilidade de implementar o seu governo no mundo de uma vez por todas. Jesus aqui, então, portanto, ele é o totalmente novo, o nunca antes visto na história da humanidade. Deus se uniu à sua criação e de tão profunda e completa e inseparável. Nós podemos ver que em Cristo nós somos reciclados, é isso que fala em 2 Coríntios. Em Cristo nós somos feitos uma nova criação. Apocalipse 21 vai falar depois que Deus está fazendo nova todas as coisas. Que em Cristo ele se torna um novo Adão. Em Romanos fala que Jesus é um novo Adão. Uma nova humanidade está sendo proposta. Em Cristo o mundo foi recriado, como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1:16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. A encarnação de Jesus é, portanto, um novo começo, ponto de partida, a origem, de novo, de uma nova história. E é interessante porque no verso 11 desse capítulo fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a sua própria vida. Esse texto quase passa desapercebido por nós, mas aqui há uma informação importantíssima. Fala que essa batalha travada por Miguel e pelo próprio Jesus Cristo, ela foi vencida. Aqui não temos muitos detalhes de como isso aconteceu. E percebe que o autor nem dá muita importância para essa batalha em si. Ele só nos comunica o resultado. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Bem, o que isso significa? Bem, agora que o diabo já tem a sua sentença declarada, que ele já sabe da sua derrota, o que ele vai fazer então? O texto, o verso 6 do capítulo 12, diz: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali sustentassem 200.060 dias. E essa é a grande pergunta: se o diabo está derrotado, por que ainda vivemos esse período e esse tempo? Essa é uma pergunta interessante. Porque se fosse uma vitória total e definitiva e esmagadora, seria uma vez a vitória do poder absoluto e ilimitado de Deus, e seria uma competição de potências, que é justamente o que o Satanás deseja, que é competir com Deus. Mas só que ele não pode competir, porque não há uma possibilidade, não são forças iguais. Não existe possibilidade do mal vencer esse bem. Porque o bem de Deus é infinitamente maior do que o mal provocado pelo diabo. Se Deus triunfa pelo poder, ele não triunfaria pelo amor. E ao decidir encarnar-se, Deus triunfa pelo amor. O amor que se dá, que se abandona, o amor que se entrega, esse amor que não mata, o amor que é paciente, o amor que dá espaço, inclusive para a sua e para a minha decisão. Outro aspecto é que esse tempo é um tempo de provação para a humanidade. Isso mesmo. Se estamos num novo começo, se Jesus é esse novo Adão, estamos diante novamente da liberdade do ser humano. Será que a humanidade seguirá Jesus porque quer? Será que a humanidade entregará e aceitará o plano de Deus para a sua vida? Será que aceitará essa unidade com Deus, receberá em suas vidas esse amor gratuito? Então nós estamos nesse tempo do deserto, para sabermos se de fato queremos caminhar com Deus, aceitar esse novo plano de amor para as nossas vidas. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Diante do fato de que ele está derrotado, qual é a sua intenção então? A sua intenção é se lançar contra aqueles que Deus ama. Verso 17 e 18, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedeceram os mandamentos de Deus
e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Uma vez que o dragão não tem como vencer aquele que governa, então o dragão ele vai partir para o ataque daqueles que aquele que governa amam, daqueles que aquele que governa morreu e entregou a sua vida por eles. E é nesse contexto de derrota, frustração, que nós devemos entender o que vem agora, que são as duas bestas. Essas bestas, eles representam essa tentativa desesperada do dragão de acusar, de causar dano. E o mais importante, aqueles a quem Deus ama, o ser humano. Então esses três, eles formam uma espécie de trindade do mal: o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Diz o seguinte, capítulo 13, verso 1 e 2, viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como os de leão. O dragão deu à besta o poder, e o seu trono e grande autoridade. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todo aquele que não tiver seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Veja, a primeira besta aqui, ela representa o poder. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com coroas, uma sobre cada chifre e uma cabeça, e um nome de blasfêmia. Chifre é símbolo de poder, de força. Assim que os animais medem, os animais com chifres medem o seu poder. 10 é o poder absoluto. Cabeça é o símbolo do comando, da consciência. E 7 é o número da perfeição, da totalidade. Então, ele tem a totalidade do poder. Interessante porque essa palavra blasfêmia, no contexto judaico, ela é uma palavra muito forte. Blasfêmia na Bíblia é toda e qualquer pretensão do ser humano de se colocar como Deus e de ocupar o lugar de Deus, de atribuir a si características que só pertencem a Deus. Esse, para o povo judeu, era o pior de todos os pecados. Aliás, foi isso que levou Jesus a ser condenado à cruz, porque ele se dizia ser como Deus. E eles não compreenderam essa realidade e levaram ele à condenação. Mas o que essa besta pretende? Como isso vai acontecer e como essa besta exerce o poder? Bem, o poder é exercido de maneira que decide quem vive e quem morre. Daquele que cria e daquele que destrói. Daquele que seca e daquele que faz chover. Daquele que fertiliza e daquele que esteriliza. Aquele que manda preservar e aquele que manda desmatar. O poder com as características são quase divinos. O poder, ele seduz os homens, seduz o ser humano. E o que está por trás das guerras, o que está por trás das crises econômicas, da opressão tirânica, o que está por trás das democracias, das estruturas hierárquicas das organizações humanas. Na época de Jesus, meus queridos, era o Império Romano. Mas também representam hoje impérios, dinastias, democracias imperialistas, tiranias ao longo de toda a história da humanidade. Este poder não foi exercido apenas por Roma. Ele é exercido ao longo de toda a história. Durante toda a história nós vemos poderes, pessoas, governos se levantando com sede de poder, de governar, de dominar, de colocar a sua pressão e a sua opressão em cima de outras pessoas e de outros povos. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Verso 3. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. O que é essa ferida? De tempos em tempos, esse poder que é exercido, ele sofre abalos, passa por crises. E essa ferida mortal parece que nunca mais nós teremos um tirano, nunca mais nós teremos alguém que exerça o poder para praticar o mal. Mas a verdade é que os impérios mudam, os sistemas de poder se deslocam.
O poder passa de um para o outro, o poder passa de pessoas para as nações e para as outras nações, e sempre de novo, ao longo da história, levantam-se poderes para combater o bem e para fazer o mal. É interessante que o poder, usado como um instrumento de morte, de desigualdade e de destruição, o poder usado para separação, ele é sempre um poder do antirreino de Deus. O antirreino de Deus não tem lado. Ele não é nem da esquerda e nem da direita. O antirreino não tem religião. Ele pode ser ateu, pode ser budista, pode ser muçulmano, pode ser católico e pode ser evangélico. O antirreino não é apenas comunista ou capitalista. O antirreino está acima dessas categorias. Porque o seu objetivo é o poder, simplesmente o poder. Ele vai se aliar com quem precisar para chegar lá. Por último, e mais importante, o poder que simboliza essa primeira besta. Ele foi dado pelo dragão, o destruidor, aquele que traz separação e o caos. O poder usado para o mal é uma manifestação do próprio diabo entre nós. O dragão deseja ser Deus, quer a adoração humana, escolhe o caminho do poder. E quando é que o dragão é adorado? Essa é uma pergunta importante. Todas as vezes que nós colocamos nossa devoção, a nossa esperança no poder de governos humanos ou em personalidades humanas, nós estamos adorando o próprio diabo. O verso 11 a 15 diz: então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como de carneiro, que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. É interessante que aqui fala sobre a segunda besta. A segunda besta que ela parece como um cordeiro, que até nos engana, é benigna à primeira vista, apresenta-se com bem, doçura, com as mais boas intenções, mas a sua voz é a voz de dragão. A sua arma é diferente da primeira besta. A primeira besta usa a violência, usa a guerra. A segunda besta, a sua arma é a palavra. Uma palavra falsa e distorcida. Assim como Deus usa a palavra para criar, a segunda besta usa a palavra para imitar a Deus. Mas o objetivo dela é destruir, separar e enganar. A segunda besta é a falsa religião. E aqui é importante distinguir religião de fé. Enquanto que a fé é a nossa maneira de adoração única, exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo, a religião é a nossa maneira de buscar essa redenção em nós mesmos, nas nossas obras, na nossa boa prática ou até mesmo na nossa boa moral. Todas as vezes na história, meus queridos, que a igreja ou a religião se vinculou ao poder, se vinculou ao Estado, seja uma ditadura ou até seja através de uma democracia, elas não geram vidas e nem geram esperança. Foram instrumentos de manipulação, de trapaça, de engano e de morte. Por isso, religião é uma coisa, poder é outra coisa. E quando se juntam essas duas coisas, o desastre é certo. Por quê? Porque cada um serve aos seus próprios projetos de poder e interesse, mesmo que ainda haja no fundo uma boa intenção da religião se ligar ao poder. Precisamos sempre desconfiar quando a religião se associa de forma institucional ao poder dominante. Meus queridos, isso vale para qualquer lado. O poder institucional não está comprometido com os valores do reino de Deus. Nem hoje, nem nunca teve e nem nunca terá. Assim foi inclusive com o povo de Israel. Quando o povo de Israel queria um rei e Deus disse, olha, isso não vai dar certo. E não deu certo. Podemos ver longos anos do povo de Israel e dos reis tentando buscar os seus próprios interesses e não governando através dos princípios e valores que Deus havia estabelecido para o seu povo.
Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos confiar e nem lutar por uma economia mais justa, que não devemos confiar na ciência nem na tecnologia, muito pelo contrário. E nem estou também dizendo que nós não devemos nos envolver com política. Também não estou dizendo isso, porque eu acho que devemos. Mas a nossa esperança, a esperança da humanidade, não está no poder político. A esperança da humanidade não está nisso. A redenção da humanidade não está nisso. E é isso que os sistemas de poder fazem ao longo da história. Usam a religião para criar essa falsa sensação de que eles sim vão consertar o mundo, de que eles sim agora vão emplacar um jeito de viver e governar que vai dar sentido para todas as coisas. Versos 16 e 17 do capítulo 17, já nos aproximando do final. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que estivesse a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há uma outra referência ao Antigo Testamento. Êxodo 13, 9 diz: isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Veja o que deveria estar nas mãos e na testa daqueles que seguiam a Deus: a lei do Senhor. A liberdade está na lei do Senhor. É Ele que nos liberta. A esperança está em Deus. É Ele que nos dá esperança. E agora sabemos que isso é possível em Cristo. A sua lei em nossas vidas, seu valor e seu propósito. Nós não podemos comprar nem vender a nossa fé. Os valores de Deus em Cristo não estão à venda. Sejam por meio do nosso dinheiro, seja por meio da nossa piedade, seja por meio da nossa religiosidade, seja por meio do nosso caráter. Não temos como comprar aquilo que não pode ser vendido. Pedro disse, 1 Pedro 1,18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Para muitos de nós, infelizmente, a religião é só um meio de comprar o favor de Deus. Nós não queremos nenhum compromisso com Cristo, nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com os seus valores, nenhum compromisso com a sua obra. Nós queremos apenas o favor de Deus. Queremos manter uma religiosidade que alimente o nosso imaginário de que estamos servindo a Deus. E aí fazemos isso com os nossos rituais, fazemos isso através da nossa vida piedosa e religiosa, mas que o nosso coração está longe do próprio Deus. E por último o texto fala: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. 666 significa uma tentativa frustrada de atingir a perfeição de Deus. A santidade total, que é representada pelo número 7, repetido 3 vezes, 777. Totalmente santo, totalmente perfeito. Portanto, 666 simboliza a totalidade da imperfeição, a totalidade das obras humanas que jamais serão perfeitas como a de Deus, o Criador da humanidade e do universo. Quando a fé se torna um produto a ser negociado, comprado e vendido, quando o favor de Deus passa a ser um motivo de barganha, de negociação, mas não por uma lealdade aos seus, ou até mesmo uma lealdade aos seus grandes líderes religiosos. Essa é a marca da besta. Quando nós achamos que podemos negociar com Deus e a sua graça, suas bênçãos e seu favor, isso é a marca da besta. Todos aqueles que tentam tomar para si o lugar do Messias, aqueles que tentam reivindicar para si uma obediência irrestrita, colocam a religião uma suposta intermediação entre eles e Deus. Esse é um tipo de anticristo.
Anticristo não é uma pessoa, o anticristo é uma personalidade, é um jeito de agir contra o reino de Deus, desviando de Cristo aquilo que é apenas dele, a nossa devoção e o nosso amor. Um alerta importante: as duas bestas são um símbolo que apontam para verdades maiores, mais profundas, representam espíritos presentes ao longo de toda a história humana e que encaram diferentes maneiras em diferentes épocas. Contudo, meus queridos, o cristão pode ser um bom cidadão num governo mau, pode ser uma pessoa santa numa igreja corrupta. Portanto, precisamos discernir sabendo a quem servimos e a quem os nossos líderes servem. A pergunta fundamental é sobre a nossa adoração e a nossa devoção. Onde depositamos a nossa esperança? Como nós lemos no Salmo antes, toda pessoa adora algo ou adora alguém e transforma a imagem daquilo que ela adora em si mesma. Temos que definir a quem ou o que adoramos. E essa decisão se refletirá em nosso sistema de vida, na maneira pela qual nós construímos a nossa história pessoal e a nossa história social. Então a pergunta precisa ser: se eu digo que adoro a Jesus Cristo e sirvo a Jesus Cristo, quem as pessoas veem quando olham para mim? Reconhecem Jesus em minha vida? Muitas vezes a igreja se sente atraída pelo poder para poder cumprir a sua missão e pagar o preço, e paga o preço da sua aliança com o poder. O poder é a coisa mais atraente que existe, porque o poder permite controlar as pessoas, mas o amor não. A maneira que Jesus exerceu o seu poder foi servindo. O poder vai numa direção, o amor vai noutra. Muitas vezes preferimos uma religiosidade mágica, de rituais e práticas religiosas, mas não estamos comprometidos em deixar Deus mudar os nossos valores e o nosso caráter. Esse texto nos convida a perseverar, esse texto nos convida à fidelidade a Deus e ao testemunho do mundo, pois foi por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho daqueles que permaneceram fiéis que o dragão foi derrotado. Encerro com um texto de 14, 1-3, que diz: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som no céu como de muitas águas e de forte trovão. Era como de arpista tocando as suas harpas. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. O chamado é para crermos que tudo o que estamos vivendo é apenas uma parte da história. A outra parte está destinada simplesmente àqueles que buscaram a Jesus Cristo com perseverança. Que Deus nos dê coragem, firmeza, fé e esperança. Amém? Vamos orar e depois da oração queremos ouvir uma canção. Querido e bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa palavra que nos anima a perseverar e a caminhar contigo, essa palavra que nos lembra de que a tua vitória já foi alcançada na cruz. Pedimos que o Senhor mantenha os nossos olhos fitos em Ti, o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. E que em meio ao mundo onde somos tentados pelo poder, onde somos tentados muitas vezes por uma religião que nos agrada, por uma religião que corresponde aos nossos anseios, nós não te obedecemos, não te servimos. E não permitimos que a gente use o amor como a grande chave, como a grande força, com a grande arma para transformar o mundo que o Senhor quer recriar. Nos ajude a viver como teu Filho Jesus, que optou pelo amor e não pelo poder.
que optou o serviço ao invés de exercer o domínio, e o poder, a força. Que essa seja a nossa bandeira, que essa seja a nossa arma, que esse seja o nosso desejo. Assim te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Queremos ouvir a próxima canção, que fala justamente dessa graça e desse perdão que Jesus Cristo nos oferece a cada um de nós. Vamos cantar e ouvir a próxima canção. Se você ainda tem algum pedido de oração, faça. Queremos, depois dessa canção, intercedermos e orarmos a Deus por esses pedidos. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. E se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. E se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. E se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Queridos, antes de termos o nosso momento de intercessão, queria mais uma vez agradecer aí a Rádio Luz, toda a equipe que está sempre conosco aí nessa trajetória desses cultos online, a equipe que está por trás aí, Erval Vídeo, também, né, a Érica, o Vande, e o pessoal que dá suporte aí, também da comunidade, a própria paróquia que tem investido nesse projeto aqui, para dar esse auxílio, né, pastoral aí às pessoas da sua comunidade e que acabam abençoando tantas outras, né? Inclusive no Facebook, se você não é da nossa comunidade e quer também nos abençoar, tem sido abençoado, ali tem uma conta que você pode fazer sua oferta, se assim você desejar também, para manter esse ministério, esse trabalho. Também queremos pedir, né, para os nossos membros das diferentes comunidades da nossa paróquia, que continuem mantendo as suas ofertas, as suas contribuições,
para que o nosso trabalho continue, né? Mesmo que nós não estamos nos reunindo presencialmente, nós ainda mantemos todo o cuidado pastoral, as atividades funcionando, e lembrando que nós também decidimos que ainda nesse mês de julho nós não faremos as nossas celebrações presencialmente. Vimos aí especialmente 2 últimas semanas, os números dobrarem aqui na nossa região. Então nós queremos fazer isso com mais segurança, mais cuidado. Estamos trabalhando aí para em breve podermos reabrir os nossos cultos presenciais, mas por enquanto nos mantemos assim como estamos. Também lembrando que amanhã inicia mais uma vez mais um outro plano de leitura bíblica, com os devocionais na terça, quinta e sábado, e durante os outros dias você pode ler pequenas porções da Bíblia, né? Faça essa caminhada, essa trajetória, os textos, o plano de leitura e os nossos devocionais estão disponíveis em todas as nossas plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também são disparados no WhatsApp dos grupos que nós temos na nossa comunidade. Então queremos ter o nosso tempo agora de oração, intercessão. Queria convidar você para termos esta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te pedir, Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe. Perdoe dos nossos pecados, perdoe as nossas falhas e a nossa culpa. Senhor, tantas vezes temos agido de forma que não é compatível com o Teu Evangelho. Tantas vezes nós buscamos o poder, tantas vezes nós queremos distorcer a Tua verdade de forma que ela nos agrade. Tantas vezes temos buscado, Senhor, na religião, na prática da nossa espiritualidade, algo só para nos preencher, algo só para nos atender, algo só para nos satisfazer. Queremos o compromisso apenas com a bênção, mas não com o abençoador. Queremos o compromisso com os teus benefícios, mas não queremos o compromisso com o nosso testemunho, com os valores do reino, com a prática da justiça. Nós te pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos renove, que o Senhor mude a nossa mente, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de compreender o Evangelho, para que a gente possa ser testemunhas fiéis, para que a gente possa nos lembrar que o centro da nossa vida, da nossa devoção, da nossa adoração, aquilo que de fato nos traz esperança, é nos lembrar do teu favor em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro, ele é o leão que se transformou em cordeiro, ele que foi morto e ressuscitou. Mesmo que muitas vezes nós não conseguimos visualizar esta imagem na nossa cabeça, que o Senhor mantenha firme e aceso essa chama da esperança e essa certeza de que o Senhor venceu e tudo aquilo que nós estamos vivendo é uma parte daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que têm te buscado, amado e te servido. Nós queremos lembrar aqui, trazer esses pedidos de oração, ó Deus, dessas famílias que aqui trouxeram o seu desejo. Lembramos da família da Karina Dalcenter, lembramos aqui da Luciane Ribeiro, da sua saúde, das complicações que ela teve na cirurgia. O Pai estenda a sua mão sobre a saúde dela. Oramos, Senhor, pelo irmão da Lourdes. O Senhor sabe o que ele está vivendo, o que ele está passando, pela família da Vale, Debos, por aquilo que ela está vivendo, pelas suas angústias, pelas decisões que ela precisa tomar, pelos encaminhamentos que ela precisa dar. Pai, nós oramos pelas milhares de pessoas que estão doentes, especialmente por essas pessoas que estão assoladas por esse vírus, e elas possam se recuperar. Oramos, Senhor, pela vacina, oramos por uma medicação que seja mais eficaz no combate a essa doença. Oramos pelos pesquisadores, oramos pelos profissionais da saúde que estão colocando a sua vida em risco para que outras vidas possam ser salvas. Oramos pelos desempregados que têm
sido acometidos por toda essa crise financeira que temos vivido, não só no nosso país, mas no mundo. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes, pedimos, Senhor, que eles possam agir com justiça, governar, pensando, Senhor, a favor da população, a favor da vida, especialmente por aqueles que menos têm. E tudo mais, Senhor, nós oramos a oração que o Teu Filho mesmo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, e venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça reacender essa chama da esperança no seu coração. E que você possa se manter fiel ao testemunho de Jesus Cristo, tendo nele a sua verdadeira esperança, tendo nele a sua verdadeira devoção. Que Deus te dê uma abençoada semana. Queremos encerrar com essa música que nos lembra que se inúmeros demônios vêm, nós podemos suportar por Cristo Jesus, porque Ele é o nosso castelo forte. Compartilhe essa mensagem na sua página com outras pessoas, compartilhe o link, se inscreva nos nossos canais para receber as notificações daquilo que temos feito. Deus abençoe, uma excelente semana. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. O homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos.
Castelo forte é o nosso Deus e reina para sempre. Castelo forte é o nosso Deus e reina para sempre. Castelo forte é o nosso Deus e reina para sempre. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade, as armas do Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. Seu